Se tem um bom nicho de cinema que tem um bom número de fãs e merecia mais esforço por meio das distribuidoras e produtoras, mais destaque é o de artes marciais. De vez em quando, algum filme lançado desse gênero consegue furar a bolha, principalmente produzido no leste e no sudoeste asiático, e ter uma repercussão maior no ocidente. Os filmes The Raid, Operação Invasão, são um bom exemplo disso. Ano passado nós tivemos um bom exemplar disso, que é o The Furrows, lançado durante o Festival de Toronto, que teve uma repercussão bacana lá, o que basicamente engatilhou a sua distribuição nos mercados maiores, sendo inclusive uma produtora americana por trás dele. O filme conseguiu um lançamento bacana nos Estados Unidos em junho desse ano, fazendo um bom dinheiro, mas infelizmente ainda sem nenhuma data de lançamento, seja nos cinemas ou no streaming aqui no Brasil. Quando a gente fala de cinema de artes marciais, é preciso fazer uma diferenciação das suas variações, como em qualquer cinema de gênero. Existe, por exemplo, o cinema wuxia, que são aqueles filmes que trazem elementos mais místicos, fantásticos em sua estrutura. Filmes como, por exemplo, O Clã das Adagas Voadoras, Herói, O Tigre e o Dragão. Há também aqueles filmes que foram popularizados no Ocidente, até talvez os que trouxeram primeiramente esse estilo de filme com mais destaque para o Brasil e Estados Unidos, filmes de Jack Chan e Jet Li, que misturavam bastante comédia, mas tinham coreografias extremamente elaboradas, normalmente dispensando dublês, trazendo um certo choque para quem não era acostumado com esse cinema por ver o quão realista era aquilo e também o quão divertido. Set pieces bastante extravagantes, até perigosas a seus atores. Já The Furrows segue um terceiro exemplar, que são esses filmes que foram popularizados bastante pelos Operação Invasão, também A Noite Nos Persegue, lançado na Netflix, que são filmes chamados popularmente de Extreme Kung Fu, que são filmes que trazem essas coreografias bastante elaboradas, bastante dinâmicas do cinema Kung Fu, mas também prezando bastante por uma violência bem gráfica e exagerada, não tendo nenhum pudor em mostrar bastante sangue. E também usar elementos do cenário a seu favor, ou seja, são filmes que têm essa coreografia, golpes e lutas, mas também mostram bastante violência. The Furious foi filmado na Tailândia, mas nos seus créditos iniciais ele se assume como em algum lugar do sudoeste asiático, trazendo algum caráter pan-asiático para sua história, já que o elenco é multicultural, com atores que vão da Indonésia, Vietnã, Tailândia e China. O filme é dito basicamente em chinês e inglês americano. Esse, inclusive, é um dos problemas que eu vou comentar depois. O filme segue um pai que não tem a sua história nem o seu nome revelado, somente que ele luta Kung Fu para se defender e insiste que a sua filha, que está o visitando vindo da China, também treine porque ele não pode defendê-la sempre, e então a garota é sequestrada por um grupo terrorista conhecido por tráfico humano que assola as comunidades mais pobres ali do local. The Furrows até traz essa sugestão, esses comentários sociais para mostrar como as comunidades mais pobres, mais vulneráveis são negligenciadas tanto pelo governo quanto pela mídia, que não dão destaque e atenção para os problemas que essa comunidade passa. O filme faz um comentário bastante vago para isso e tenta criar essa relação entre pai e filha para que de modo nós tenhamos uma ligação emocional, algo mais pessoal para torcer pelo protagonista, mas nem precisava disso, pois a relação entre pai e filha é tão bonita, é tão sincera, é tão carinhosa, a atuação é tão honesta que você já sente bastante simpatia por isso, além do fato de que o ato por si só de tráfico humano, tráfico com crianças sendo usado para coisas repugnantes já nos faz sentir e torcer por essa situação. E o filme usa isso como gatilho e justificativa para o que vai vir a seguir, que é basicamente 2 horas de ação bastante desenfreada, bastante violenta, mas que é o brilho do filme. Isso não quer dizer que o roteiro é ruim, mas é um roteiro bastante simples, que se assume como é, né? Ele sabe que o público quer assistir isso, quer assistir violência, coreografias elaboradas, uma ação que a gente não costuma ver no cinema ocidental, mesmo quando tínhamos atores brucutus bem famosos aqui, como Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Mas os catalisadores dessa trama então funcionam justamente por a gente se identificar com a trama do pai e nós torcemos por ele e nós vemos, né? O filme é bem maniqueísta, que são as pessoas que cometem esses crimes, que sequestram as crianças. Claro, para fazer isso tem que ser uma pessoa ruim, mas o filme é bem definido nesse aspecto, que eles são vistos realmente como monstros, dando risada, sentindo prazer mesmo quando matam crianças sem nenhuma hesitação. O fato do protagonista ser um personagem surdo e mudo reforça bastante isso, pois basicamente
toda a sua verbalização é corporal, ele fala através dos punhos e você consegue sentir toda a frustração, toda a raiva dele quando está perseguindo e lutando contra os sequestradores da sua criança. Agora vamos falar de pancadaria, que é o que muita gente quer ouvir, porque é impressionante a escala e a criatividade que The Furious atinge através de quase 2 horas de ação desenfreada. São set pieces que eu realmente nunca tinha visto na vida, envolvendo aí uma câmera fria com pessoas congeladas em blocos de gelo, uma luta de bicicletas. O filme sempre consegue usar bem o cenário para trazer certa imprevisibilidade nessas lutas, e apesar das coreografias serem muito bem elaboradas, muito dinâmicas, tem também esse peso, esse cansaço, algo mais brutal, usando elementos cenográficos e não dependendo somente dos punhos, por mais que sejam minhas partes favoritas, as que eu gosto mais. Mesmo tendo uma luta frequente em quase toda a sua duração, ele consegue ser bastante inventivo e inovador em basicamente todas elas. Seja com 5 personagens em fita, seja em ambientes bastante diferentes, e você até perdoa o fato dos personagens principais apanharem bastante, estarem bastante cansados, porque você quer que eles ganhem e você quer ver até onde aquilo vai ir. O filme é dirigido por Kenji Tanigaki, que cresceu nesse meio. Ele começou como dublê nos filmes do Donnie Yen até se tornar diretor de coreografia e agora sendo diretor dos filmes, e isso se explica bastante. Eu gosto bastante dos filmes do Donnie Yen que são feitos no mercado asiático. Assistam, por exemplo, a franquia Ip Man, especialmente os 2 primeiros filmes, e não os filmes americanos que ele fez, como, por exemplo, Star Wars, Triple X, Mulan, que são filmes americanos que usam da sua persona, sua figura, mas não conseguem realmente mostrar o potencial de suas lutas. O que é prazeroso em ver em filmes como esse é realmente como há uma coreografia real, você consegue ver os golpes acontecendo, a fluidez da câmera, e não tem aqueles cortes frequentes, incessantes que nós temos em filmes americanos, que eles tentam esconder o fato de dublês estarem sendo usados e os atores não serem lutadores em si, e os filmes ficam em si todos picotados, artificiais, você não consegue realmente sentir prazer e sentir adrenalina da coreografia, é tudo obviamente fake pelo cinema. Em filmes aqui que vem desde o Jack Chan, Jet Li, é realmente o ator que está lutando, o foco é na coreografia e o prazer é muito diferente. É tudo mais orgânico, tudo mais urgente, tudo mais sério. É um trabalho de engenhosidade para elaborar essas set pieces que tu realmente consegue sentir vendo em tela, e é o que faz esses filmes serem um diferencial da ação hollywoodiana. São batalhas por vezes longas e até cansativas para os personagens que, se não tivesse uma inventividade, uma imprevisibilidade através de como elas são filmadas e coreografadas, poderia se tornar repetitivo e cansativo para nós, mas sempre algum novo elemento sendo usado, seja a fluidez da câmera aqui, ela consegue circular, ir para cima e para baixo sem cortes, realmente mostrando o que está acontecendo, a maioria com efeito prático, com golpes reais, usando desse cenário, como eu falei, muito bem elaborado, para os personagens sempre conseguirem ter algo novo a qual golpear quando eles já estão cansados da fadiga e da luta corporal em si, e normalmente com armas brancas, armas de peso, né? Não trazendo em si armas de fogo que tiram bastante da criatividade, do prazer de assistir isso, apesar deles estarem no filme, porque senão também seria uma espécie de furo de roteiro. Como ninguém na polícia, ninguém nesses criminosos, desses gangsters tem uma arma, mas ela é rapidamente descartada, porque não é isso que a gente quer ver, né? Não é para isso que esses filmes servem. O filme somente peca em alguns elementos. Para mim, o principal deles é, como eu falei anteriormente, a redublagem, o ADR, essa dublagem em inglês por cima que o filme teve na pós-produção. Normalmente ela é feita por falas que já aconteceram durante o filme para ficarem mais claros, mas elas devem replicar a emoção, a sensação e as falas que foram ditas durante a gravação, e eu tenho a impressão que não é o que acontece aqui. O filme tem várias falas em chinês e outras em inglês americano, mas durante a filmagem eu fiquei com a impressão que o filme foi todo feito em chinês ou outra língua asiática dos atores que estão no elenco, e foi corrigida para o inglês americano por causa da sua distribuição, já que tem até uma produtora americana por trás. Porque todas as falas em inglês são muito artificiais, dá a impressão que não é o que os atores estão realmente falando. Falta uma sincronização labial e também emoção, é tudo feito muito robótico, muito tipo assim, alguém está passando por uma urgência e não está passando a emoção através da atuação quando vem essa fala americana. É como se estivesse realmente lendo um roteiro. É um problema que tem no Ip Man 4, quando o personagem Donnie Yen enfrenta um personagem ocidental, um boxeador, e as falas são muito artificiais, são muito estranhas, acaba te tirando um pouco da imersão do filme. Fica um tom meio amador e canastrão quando você vê esses momentos, por sorte, a maior parte do tempo é através de lutas e não diálogos.
Outra questão é o CGI. O filme não tem um valor de produção tão caro, a maior parte do seu investimento é através das coreografias e você sente quando há um CGI, efeitos especiais, pois eles destoam bastante da realidade, do realismo que vem das coreografias do filme, não é? Como eu falei, o filme usa bastante dos cenários, dos objetos que estão em tela para trazer mais impacto e violência para essas lutas, armas brancas, martelos, e eles obviamente não vão golpear os atores de verdade. Então você vê que eles não estão sentindo impacto, os cortes, as feridas, o sangue é bastante artificial e isso acaba tirando um pouco do realismo, da nossa imersão novamente nesses momentos. A única parte boa dessa artificialidade que vem é que eu sou um cara fraco pro gore. Recentemente nós tivemos o Evil Dead Burn, a Morte do Demônio em Chamas, que é um filme bastante realista nessa questão e bastante brutal, bastante violento, e eu não consigo gostar quando é realmente crível o que está acontecendo. Eu até tiro o olhar aqui, é tudo tão cartunesco, tão artificial que eu consigo até dar risada e continuar vendo o filme mesmo quando alguém está dando uma martelada na cabeça, no olho de alguém. Acho que faz um pouco parte da fantasia, da mágica desses filmes em si. Até para os personagens conseguirem continuar lutando, quando em outros momentos eles certamente não iam poder, já que afinal envolveria momentos de morte ou de incapacitação por causa dos golpes que eles tomam. E no geral, a direção e a coreografia conseguem segurar todas as lutas, por mais longas e megalomaníacas que eles sejam. Eu diria que a luta final, que envolve 5 personagens, basicamente 3 núcleos lutando um contra o outro, se torna um pouco repetitiva e cansativa em certos momentos, por já não poder trazer coisas novas e se prolongar tanto que ela se torna fatigante com um exagero que te deixa um pouco assim, acho que já deu, mas são questões bem menores perto da qualidade que esse filme tem. The Furious, então, é um filme obrigatório para os fãs do gênero, até porque a gente não tem com muita frequência filmes desse estilo que tem tamanho cuidado. E The Furious tem bastante criatividade, bastante fluidez, bastante brutalidade em suas coreografias. É um filme que tem bastante amor e paixão através do diretor e de quem está trabalhando por trás, muita inventividade, muita intensidade. Você vai torcer com bastante força para os mocinhos contra os vilões. Infelizmente, nós ainda não temos uma distribuição brasileira, mas assim que você puder assistir, confira The Furious.